Fala, rapaziada, fiquei de trazer aqui ontem sobre o impacto femoroacetabular que eu tinha falado que muitas pessoas são cometidas a esse tipo de patologia e a gente, como personal trainer, como professor desses indivíduos, a gente tem que saber mais ou menos, não identificar, que é impossível a gente identificar, por exemplo, se você tem alguma estrutura óssea ali modificada, mas a gente tem que entender que existe algumas formas de a gente treinar os nossos alunos que pode piorar esse quadro, perpetuar esse quadro. E a gente tem que fazer de tudo para ter um entendimento, tanto anatômico quanto biomecânico, dessa movimentação, dessa articulação, para que a gente tire, né, qualquer chance, ou pelo menos dificulte ao máximo que esse indivíduo venha a ter um desgaste maior desse local, e com isso tenha uma artrose e possivelmente tenha que fazer uma cirurgia, tá? Então vamos ao caso. Vou ser bem breve aqui para tentar explicar rapidinho, até porque é um assunto muito complexo. Vamos tentar trazer um conteúdo aqui rápido, mas objetivo. Vamos lá. O que é o impacto femoroacetabular? É justamente, o nome já diz, impacto, né? Femoroacetabular, ou seja, acetábulo, e aqui nós temos o fêmur. É esse impacto aqui, ó, da cabeça, tá, do fêmur com essa cavidade acetabular. E o que a gente tem que prestar atenção? Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a gente não tem como perceber a olho nu, sem um exame de imagem, para a gente identificar quais são os três tipos, né, de problema ósseo que pode acontecer nessa estrutura, para que a gente tenha um pensamento, né, bem planejado dentro da movimentação desse aluno. Mas, usando a biomecânica, a gente consegue amenizar isso. Três tipos de probleminha que eu vou mostrar aqui agora que está acontecendo. Ó. A principal característica desses indivíduos que são acometidos desse tipo de problema são uma dor muito grande na virilha. Tá? Eles relatam uma dor na virilha quando estão fazendo alguns exercícios, principalmente exercícios que tenham uma movimentação com amplitude maior. Tá? E normalmente esse impacto ele acontece em alguns movimentos funcionais até, mas que a gente não conhecendo o problema e a causa, a gente tende a colocar o nosso aluno em uma posição perigosa para quem já tem, né, esse problema. Os movimentos, por exemplo, de abdução, tá? Uma abdução excessiva, que ó, você tende a impactar a cabeça do fêmur com essa estrutura. O próprio movimento de flexão mais rotação interna, esse movimentação, flexão mais rotação interna de fêmur aqui, ó, esse quadril em adução é um grande problema também para o seu aluno. E como é que a gente pode fazer para amenizar esse problema? Então a gente tem que entender aqui o seguinte: os três tipos de problema ósseo que pode ser já estrutural e que essa cabeça do fêmur aqui tende a impactar mais rápido nessa estrutura aqui, nesse acetábulo, que é o tipo CAM. O tipo CAM é mais ou menos isso aqui. Imagine essa cavidade aqui, tá? Imagine que isso aqui é tampada por uma estrutura óssea, um calo ósseo. Imagine que está assim agora. Aqui que era para ter essa cavidade, para ter um espaçamento maior, né, nessa cavidade acetabular, ele tende a ter esse calo ósseo. Então é preenchido por um calo ósseo que quando você faz um movimento, principalmente como eu falei, de abdução, ele impacta mais rápido aqui, podendo ter um desgaste perigosíssimo do lábio acetabular. Esse lábio é muito importante porque além de ele ajudar nessa coaptação, ele vai nutrir toda essa estrutura, e uma vez que essa articulação está impactando, ela está perdendo, né, está criando aqui uma deformidade dessa cartilagem, né, que é o lábio acetabular. E nós temos também outro problema estrutural também, que é, além desse calo ósseo que pode acontecer aqui, você pode também ter esse mesmo calo ósseo aqui, ó, no acetábulo. Significa que você pode ter um calo ósseo nessa região que também vai impactar mais rápido. Ó para aqui, ó, tá vendo como está amassando aqui, ó? Essa fita está sendo, ó, o contato está acontecendo mais rápido. Isso aqui é um problema estrutural que pode acontecer aqui na ponta aqui do seu acetábulo, que tem o nome de pincer. Então são dois problemas, um CAM, pincer ou misto. Misto é quando acontece essas duas estruturas. Tá? É quando o nosso fêmur ele tem essas duas estruturas já com calo ósseo. Ou seja, é quando você tem essa cavidade preenchida aqui por um calo ósseo e também o acetábulo. E aí esse contato, essa diminuição desse espaço aqui acetabular,
fica muito pior. E aí o que acontece? A gente não tem como a olho nu saber se o nosso aluno tem ou não tem, tá, nessa estrutura, esse calócio can nem um pincer. Então, o que a gente tem que imaginar? A gente tem que buscar uma forma de atendimento para o nosso aluno e evitar, por exemplo, essa rotação interna aqui, ó, o fêmur medializando o tempo todo. A gente vê isso o tempo todo na academia. Basta olhar um a fundo, uma passada. Olha se a gente não vê isso muito comum. O aluno fazendo a passada e o fêmur, ó, rodando internamente o tempo todo. A gente pode observar também um leg press, que é a galera que faz o leg press com pés juntinhos, tá? Esse pé juntinho também causa rotação interna muito grande. Algo perigoso para a nossa cabeça do fêmur. Um próprio agachamento com amplitude demasiada, ó, você também vai impactar, tem chance de impactar muito essa cabeça do fêmur com o acetábulo. E assim, são vários movimentos que a gente tem que entender. Quer ver também um muito clássico? O sumô, quando você coloca os pés muito abertos, você abre muito, você afasta muito as pernas uma da outra sem necessidade, você também vai estar impactando essas estruturas. Então, pensando nisso, qual é o nosso papel? O nosso papel é usar a ciência da biomecânica, a cinesiologia e entender de anatomia a nosso favor. Então, se a gente sabe que nosso aluno, por exemplo, a gente não tem um exame em mãos para saber realmente qual é o tipo de estrutural que nós temos, cabe a nós utilizarmos os exercícios pensando sempre no maior alinhamento funcional, tanto dos membros superiores quanto dos inferiores para todos os nossos alunos. E como é que a gente sabe isso? Estudando, meu amigo, estudando. Tamo juntos.